R$ 993,60. Este valor faria diferença na sua vida, inconformado e inconformado? Pois este valor é o que eu já tenho provisionado para receber de dividendos da ação da Petrobras em 2023. Se você quer saber como eu fiz essa escolha e por que eu escolhi a Petrobras para fazer parte da minha carteira de ações, acompanhe esse vídeo que eu vou te ensinar e explicar cada passo. Mas antes de iniciar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você me ajuda a atingir cada vez mais investidores, sejam iniciantes, sejam no meio da jornada, para aprimorar ou iniciar esse hábito que é tão enriquecedor, que é o hábito de investir. A Petrobras surgiu na década de 50, criada por Getúlio Vargas com o objetivo de tornar o Brasil autossuficiente na questão do petróleo. Além disso, o petróleo foi e ainda é uma matéria-prima de extrema valorização, tanto que grandes economias e grandes pessoas são extremamente ricas por causa do uso e comercialização desta matéria-prima. E o objetivo aqui é ser mão na massa. Então, eu separei 4 pontos que eu acho essenciais você verificar para entender se é ou não viável entrar na ação da Petrobras hoje, que são política, global, financeiro e de comparação. O primeiro ponto é a questão política e um ponto extremamente importante. Por que política? Porque hoje o acionista majoritário da Petrobras, ou seja, a pessoa física ou jurídica que detém 50% das ações mais uma, é o governo federal brasileiro. Ou seja, a Petrobras pode se tornar uma moeda de uso política. E lembre-se, a primeira preocupação do político geralmente é se eleger. A segunda é se reeleger. E quando ele tem um instrumento tão poderoso quanto a Petrobras em suas mãos, ele tem o poder de controlar o preço de itens básicos. Agora imagine, você é dono da sua empresa, você gasta R$3 para fazer um produto, você naturalmente tem que vender esse produto por mais de R$3. Quando tem um controle político e o interesse dele não é manter a empresa em pé, sadia, mas o interesse dele é outro, ele pode vender esse produto por R$2, mesmo tendo prejuízo, mas visando outros objetivos. O segundo ponto é a questão global. O preço do petróleo hoje praticado pela Petrobras, ele vai sendo baseado no preço internacional do barril de petróleo, que chegou a bater quase $120 no meio do ano passado e agora está em mais ou menos $76. Então ele vem ali numa queda, o que demanda um alerta e ficar atento aos preços para que você não seja prejudicado nessa questão. Então vamos iniciar aqui vendo os indicadores da ação da Petrobras, a PETRI4, que é a ação preferencial da Petrobras. Hoje eu quero demonstrar aqui 3 indicadores principais que me chamam extremamente atenção na ação da Petrobras, que são o PL, que é o preço versus o lucro. Hoje ela tem um PL de 1,82, que é um PL extremamente atrativo, quer dizer que do seu preço com o lucro que ela dá hoje, o seu investimento retornaria em 1,82 anos, que é muito bom. Segundo indicador, o Dividend Yield, ou seja, quanto ela distribuiu de dividendo nos últimos 12 meses. Você vê aqui que ela distribuiu 52,42% do seu valor em dividendos. Ou seja, do valor da ação hoje, ela distribuiu mais da metade do valor da ação em dividendos. E como eu já falei em outro vídeo, ela foi a campeã em 2022 de distribuição de dividendos no mundo. E um terceiro indicador que eu quero destacar aqui é a questão da margem líquida,
que é um indicador onde ela tem uma margem muito interessante de 29,37 e é um indicador que empresas de varejo sofrem muito. Então, vou dar um exemplo. O indicador da Petrobras ele é de 29,37, quer dizer que a cada R$ 100 que ela vende, ela consegue ficar com uma margem de R$ 29,37. Para vocês terem noção, uma ação que está sendo muito falada aí nos últimos tempos, que é a ação da Americanas, tem um PL ali de pouco menos de 1%. Ou seja, a margem líquida dá uma segurança para a empresa para ela poder errar, para poder ter algum problema, para poder ter imprevistos, que é normal em qualquer mercado. E seguindo o último parâmetro, que é a questão da comparação, é porque você deve sempre comparar a ação que você deseja a outras ações similares no mercado que estejam disponíveis também para serem adquiridas. Então aqui eu separei duas ações similares à Petrobras, lembrando que a Petrobras ela é uma estatal, essas outras duas são empresas privadas. Vocês vão ver a extrema diferença de parâmetros em relação ao preço. Então a gente vai começar aqui pela PetroRio, tá? E vou analisar aqueles 3 parâmetros que eu tinha falado no vídeo anterior, que eram benéficos na Petrobras. Então hoje, se a gente for olhar, a PetroRio, por exemplo, ela tem um PL de 8,69. Lembra? A Petrobras tinha um de 1,8. Então, a questão do PL da PetroRio, ele é quase 8 vezes maior do que o da Petrobras. Um segundo parâmetro que a gente olhou foi o Dividend Yield. Então, nos últimos 12 meses, a PetroRio não distribuiu nada de dividendo. É uma empresa que está totalmente focada no seu crescimento. Então, ela pega ali os lucros e reinveste no seu negócio. E aqui você percebe que ela tem uma margem melhor. Então, ela perde em 2 indicadores, mas ganha na margem. Por que muitas vezes? Porque uma empresa privada, ela olha muito mais para questões de custos, não tem aquela questão ali de segurança de cargo, né, via concursos. Então, acaba sendo uma empresa mais produtiva. E aqui a gente tem a 3R Petróleo, que eu também escolhi para a gente poder comparar esses 3 indicadores. Então, no PL, você já percebe que ela tem um PL extremamente mais alto do que o da Petrobras. Então, o Petrobras 1,8, ela tem um PL de 40. Então, ali a gente está falando de mais ou menos 40 vezes mais. Quer dizer que se você investisse nela hoje, de acordo com o preço, em relação ao lucro que ela dá hoje, ela demoraria 40 anos para retornar o seu dinheiro. O outro parâmetro é o Dividend Yield. Ela, da mesma maneira que a PetroRio, ela também não distribuiu dividendo nos últimos 12 meses, também uma empresa focada no crescimento. E a margem líquida dela, você vê que é uma margem menor do que a da Petrobras. Então ali, talvez ela está tendo muito investimento, a sua margem ainda não está equacionada. Então, é uma empresa que está crescendo muito em relação a receitas, mas que nos outros parâmetros perde para a Petrobras. Então, por que ela está tão superestimada no preço versus lucro? O principal motivo é que a Petrobras é uma estatal e acaba sendo uma estatal, ela acaba sendo subestimada pelo mercado. Por quê? Porque o mercado tem medo de decisões políticas, como mudança na política de preços e qualquer politicagem que possa ali prejudicar a empresa, que a gente já teve histórico de anos anteriores que a ação da Petrobras sofreu por causa disso. Mas os números da Petrobras, falando ali, analisando somente o financeiro, são dos melhores de todas as ações disponíveis hoje do mercado. O que prejudica mais a Petrobras é essa questão da estatização, mas mesmo assim eu tenho exposição e acho que vale a pena ter uma pequena exposição sempre com posição de longo prazo. Por quê? Porque como ela é uma estatal, de 4 em 4 anos, ela vai meio que repaginar ali a empresa. Então é importante você visar o longo prazo
e também está sempre acompanhando para poder realizar novos aportes, saber se os números estão sadios ou não. Concluindo, inconformado, inconformada, eu sei que você quer saber quanto você precisaria ter investido na Petrobras para poder ter recebido R$ 1.000 em dividendo. Com a cotação mínima que ela teve em 2023, você desembolsaria R$ 22,79 por ação e teria que comprar 350 ações, totalizando um valor de R$ 7.976,50, que te daria um retorno de R$ 1.000. Um investimento muito bom que você não encontra na renda fixa. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e me conte aqui embaixo o que você gostaria, qual ação você gostaria que eu analisasse para que fizesse parte da sua carteira ou para que você conhecesse melhor